Alô, alô, alô? Oi, Rodrigo. Tá gravando. E aí, Rodrigo? Hoje a minha voz não vai estourar. Deus não quer que estoure. Simbora, então. Tá bem, vamos lá. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia pra vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com um valor mensal para pagar, e cada um desses planos vai ter um benefício específico para vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br, procura o podcast Psicologia Sincera para você saber mais. Então, bora pro episódio! E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje nós vamos fazer aquele quadro que vocês adoram, que a gente comenta as histórias que vocês enviam pra gente. É o quadro de histórias de ouvintes, porque nem eu e a Ana Luísa temos muita criatividade pra nomear os nossos quadros. E o que é, né, esse quadro aqui dentro do podcast? Vocês mandam histórias pra gente e essas são completamente anônimas. Então a gente muda os nomes, a gente muda um pouco a história se for ficar muito explícito, se a pessoa não se sentir confortável de estar compartilhando daquela forma. Então o nosso objetivo é ajudar da forma que a gente conseguir diante dos problemas que vocês mandam, mas sempre sem prejudicar ninguém, sem expor ninguém, porque esse não é o objetivo do podcast. E a gente recebe muitas histórias de muitos temas diferentes. Então, pra não ficar uma coisa assim meio solta, meio doida, a gente junta histórias que são similares, que tem temas que a gente pode conversar entre si, até pra gente passar cada vez mais informação pra vocês. Então, se você já acompanha a gente, ou se você tá chegando por agora e quer enviar uma história pra gente, manda pro nosso e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com. Ou vocês também podem mandar pelo nosso DM no Instagram, @podcastpsicologiasincera. E hoje, o tema do episódio é um tema que eu acho que vocês vão adorar. Eu, pelo menos, estou super empolgada para falar sobre, que é sobre expectativas da vida, gente. Todo mundo cria expectativa, todo mundo tem expectativa frustrada. E aqui a gente vai falar sobre expectativas que são muito importantes serem conversadas, principalmente em relação à maternidade e a timing, né? Tempo que as coisas da nossa vida acontecem. Então, a Ana Luísa vai falar aqui da nossa primeira história. Vamos lá, gente. Oi, Anas, tudo bem? Descobri o podcast recentemente e tô igual doida maratonando. Tenho levado tapa atrás de tapa. Parece que é um remix da minha terapia que tá me fazendo não esquecer tudo que eu tenho trabalhado com a minha psicóloga. Adorei, gente. Maravilhosa. Essa questão de usar os problemas com os pais como impulso para a independência me bate da seguinte forma. Desde pequena, eu idealizava a vida ideal. Com 16, começaria a namorar, entraria em uma universidade e aos 20 casaria com o amor da minha vida. A realidade é bem diferente. Em 2018, quando eu estava no primeiro ano em uma escola estadual, decidi deixar de lado a tão sonhada festa de 15 anos e escolhi fazer cursos. Em 2019, entrei para uma escola federal que conheci lá no cursinho. O ensino é médio técnico e informática, algo que eu nunca fui muito chegada. Mas já que tinha passado, por que desperdiçar a oportunidade, né? Aquele ano foi muito intenso. Me descobri completamente instável e burra. Minhas notas caíram tanto que eu reprovei em 4 matérias. Aquilo fez com que eu questionasse muito o meu potencial. Tive diversas crises de choro, não conseguia me concentrar nas aulas. Em 2020, veio a pandemia e muitas questões familiares. Me afastei de muita gente e percebi que eu não era prioridade de ninguém, e isso é algo que ainda me chateia. Em 2021, comecei a fazer terapia e a perceber como que a única solução para as minhas questões dentro de casa seria não morando mais aqui. Porém, tenho 17 anos e aquela menina que acreditava que aos 20 já estaria com a aliança no dedo, morreu dentro de mim. Sonho tanto com um cantinho só meu, mas tudo é tão difícil que não sei se consigo. Tenho medo de nunca passar no Enem, e se passar, tenho medo de não conseguir me formar. E em relação a relacionamentos, obviamente quero e até idealizo, mas parece não passar de coisas da minha cabeça. Minha psicóloga diz que talvez seja porque o momento agora é de focar em mim. E um adendo, minha família tem um histórico de relacionamento bem cedo, por isso a questão do casamento aos 20 anos. Gente, essa história é quase um caso clínico, né? Gente, eu já fui vendo aqui várias coisas que eu vou falar pra vocês. Mas a primeira coisa que eu queria dizer pra essa ouvinte é: vamos respirar fundo? Você tem 17 anos. Sim. Gente, eu com 17 anos, a única coisa que eu queria era entrar pra faculdade. Não se passava pela minha cabeça namorar, não se passava pela minha cabeça casar. Assim, gente, eu era aquela adolescente mongoloide que nem todo mundo é.
Você já me falar que você já tava pensando em casar, já ter toda a sua vida resolvida, né? Entre muitas aspas, até os 20 anos. Gente, olha essa pressão. Muita, né? Fiquei pensando nessa questão da cobrança. Eu acho que idealizar a vida até certo ponto, todo mundo idealiza, né? Mas eu senti... Primeiro que eu senti um peso, assim, lendo essa história. E eu também fiquei pensando no quanto que a idealização dela tá muito forte, assim, nesse futuro. Mas que parece que você, ouvinte, tá vivendo no futuro mesmo, né? E eu fico pensando assim... E o seu presente? O que você tá fazendo no agora, né? Ou você falou dessa questão com seus pais, então eu fico pensando, realmente, deve estar muito ruim agora pra você ter que ficar nesse futuro, né? Só que a gente não vive no futuro. Então, se a gente fica muito preso a isso, é muito fácil também da gente paralisar, né? Ou de vir esse peso. Eu também pensei, assim, respira. Até lembrei de uma das minhas sessões de terapia, assim, bem no iniciozinho, né, do meu processo atual, que eu tinha muita pressa, me identifiquei com algumas coisas que a ouvinte falou. Eu tinha muita pressa em relação, não às questões da vida, não, às situações, mas a minha, assim, de eu queria crescer logo, eu queria me desenvolver, eu queria amadurecer. E eu lembro que uma das coisas que a minha psicóloga fez, ela me botou pra conversar comigo daqui a 10 anos. E a primeira coisa que eu falei pra mim mesma foi: respira. Calma, porque assim, é um dia após o outro, né? Você falou dessa fuga, né, pro futuro, e eu quis usar essa palavra fuga, porque quando ela fala que a situação na casa dela não tá legal, eu pensei que o futuro é onde ela consegue se refugiar, já que o presente não tá suportável. O presente tá muito ruim. Isso já aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida, que eu também sentia que eu tava vivendo o futuro, e era assim uma tensão para o futuro realmente se concretizar, mas que era o que me fazia seguir em frente naquele momento, porque o presente não estava muito agradável. E o que eu achei interessante é que quando a gente tem 16 anos, 17, eu penso da minha perspectiva, assim, de quando eu tinha essa idade. Eu tinha uma visão na vida que não era muito realista no sentido de quanto tempo demora pra gente conquistar certas coisas na vida. Até eu fico pensando quando a gente é criança, quando eu tiver 20 anos, vou estar com um grande emprego morando fora da casa dos meus pais. E a gente sabe que é a realidade de algumas pessoas, na verdade a maioria das pessoas não é essa. Que com 20 anos a gente não vai estar ganhando um salário incrível, e pra gente ganhar um salário bom que a gente se sinta satisfeito, vão ser anos de carreira construído pra isso. Então, me parece assim um curto espaço de tempo pra conquistar coisas na sua vida que demorariam anos na prática. De você se formar na faculdade, já bota aí 4, 5 anos. De você ter um relacionamento estável pra você querer se casar. Obviamente tem variações, mas normalmente você precisa estar uns anos namorando pra você se casar. Normalmente é o que as pessoas fazem. E pensando assim em ter filho e tudo mais, então são escolhas de vida que, pelo menos na minha vida, demoraram anos para ser feitas. E eu não fiz elas quando eu tinha 16 anos. Eu fui escolhendo a cada dia. Até porque quem eu sou com 16 anos e quem eu sou agora, que eu vou dar um spoiler pra você que eu tenho 24, eu quero coisas completamente diferentes pra minha vida. Não, e eu fico pensando também, né? E aí, mais uma vez, ouvinte, eu tô falando isso pra você, mas eu me identifiquei muito com algumas coisas que você falou, que eu sentia na sua idade, né? E eu acho que grande parte do meu processo, assim, de amadurecimento foi entender também realmente o tempo das coisas, né? Porque, não sei se vai te ajudar, mas me ajudou muito perceber que eu realmente queria e quero conquistar muitas coisas, e eu me via muito nessa pressa, só que depois eu me dei conta assim, cara, mas se eu conquistar absolutamente tudo que eu quero conquistar até agora, com os meus 24 anos, vai se esgotar, né? E é isso que a Ana Teresa tava falando. São coisas que a gente vai construindo, a nossa carreira, de ser, sei lá, eu e a Ana Teresa, vamos ser ótimas psicólogas, referências, aquelas coisas, né? Isso não é uma coisa que a gente vai fazer de um ano pro outro, né? Mas eu entendo, eu acho que essa questão dessa idealização e dessa grande expectativa faz parte da idade. Os 20, acho que é uma grande idade, né? De várias quebras de expectativas, assim, da vida, em relação à família, em relação ao relacionamento, em relação à vida profissional. Eu não sei quem falou que os 20, a década dos 20 é uma década ótima. De quebra de expectativa que, pra mim, pelo menos, traz muita maturidade. É, porque é muito vendido que a época dos 20 aos 30 você tem que resolver a sua vida pelo restante da vida. E a gente sabe que, na prática, não é assim que funciona, assim. Tá todo mundo tão perdido quanto uma pessoa de 30 anos. Com certeza. E uma coisa que pra mim eu acho que pegou muito nessa história foi quando ela falou que fez um ensino médio técnico em informática e foi porque ela passou, né? Então ela falou, não vou desperdiçar essa oportunidade. Ela até botou, na verdade, por que desperdiçar essa oportunidade?
E aí, um questionamento assim que eu queria levantar, se você fosse minha paciente, essa escolha faz sentido pra você? Porque nem todas as oportunidades fazem sentido com a vida que a gente quer levar. Então é muito importante a gente parar pra pensar se, ok, eu tenho essa oportunidade, por exemplo, de dar plantão no hospital, mas eu quero trabalhar como psicóloga hospitalar? Não. Então não é uma oportunidade que eu quero aproveitar. É uma oportunidade, mas nem toda oportunidade vai trazer pra gente o que a gente quer. Com certeza, realmente, né? É um processo da gente ir se descobrindo, entendendo o que a gente quer da nossa vida, mas não só num sentido de, quero sair de casa, né? Mas tudo bem, mas o que você quer mesmo, assim, profissionalmente, né? Eu até fiquei pensando aqui, você falou que você entrou, né, nesse curso, que você foi mal, que você reprovou. Eu fiquei pensando se não teria uma relação entre suas notas terem caído e você tá cursando alguma coisa que, pelo que você disse, você não era muito chegada. E eu achei forte você ter atribuído isso a você, a sua capacidade, a você ser burra. Assim, eu não diria que você é burra, mas eu diria que pra mim faz muito sentido, tá? É mais coerente pensar que as suas notas terem caído porque você tava fazendo uma coisa que não tava fazendo sentido pra você. E eu entendo que seja muito difícil. Eu não sei qual foi o ambiente da sua casa, como seus pais te criaram, porque você me parece ser uma pessoa bem autocrítica, de falar que você se sente burra, que você não tá atingindo seu potencial. Isso também mostra expectativas altas que você tem pra si mesma, tanto no seu plano de vida quanto também no seu desempenho. Eu queria até te perguntar assim, o quanto você tem sido dura consigo mesma, porque faz parte da nossa vida a gente não ir tão bem assim nas matérias da vida. Se você me visse na escola, você me visse na faculdade, eu sou alunas completamente diferentes. Na escola eu tava nem aí, gente. Eu só queria passar pro vestibular. E se eu tirava nota baixa em química, matemática, que era o que eu odiava, eu também não me importava muito. E na faculdade eu fazia questão de ir bem nas provas. Isso porque a psicologia conectava com alguma coisa que era importante pra mim. E a escola não conectava. Isso não quer dizer que eu sou menos capaz por causa disso. Na verdade, só que significa que eu sou capaz em algumas coisas e incapaz em outras. Com certeza. Eu acho que na própria faculdade, né, Ana Teresa? A gente, às vezes, ia melhor numa matéria e pior em outra. E que isso tem a ver mesmo com a nossa disponibilidade de se dedicar àquilo que a gente quer, aquilo que nos move, né? A gente sabe que fazer coisa forçada é mais difícil. Faz parte. Faculdade, a gente vai ter que fazer um bando de matéria forçada que a gente não quer. Não é que a gente vai largar isso de mão, mas também não ser muito dura com você mesma quando você não desempenhar tão bem numa coisa que você tá fazendo por fazer, né? Entre aspas. E aí você disse que veio a pandemia e você se afastou de muita gente. E olha que você não está sozinha nisso. Porque tem muitas amizades que a gente tinha antes da pandemia que elas existiam num determinado contexto social. Por exemplo, são os meus amigos de festa, que eu vou sempre pra festa, mas aquela amizade existe dentro do contexto da festa. Ou aquela amizade existe dentro do contexto do bar. Mas não seriam pessoas que normalmente você convidaria pra vir na sua casa e, sei lá, assistir uma série, assistir um filme, ficar conversando. Então a gente acabou tendo que peneirar um pouco as nossas amizades, até porque a gente tinha que confiar muito nas pessoas que a gente fosse ver, que as pessoas não estavam se expondo, não iam expor a gente. Então você acabou saindo muito mais com pessoas que você tem segurança, que elas estão sendo recíprocas com você nessa questão de segurança, do que com pessoas que, assim, é meio que ok, sabe? É o amigo do rolê, é amigo da galera. Então muita gente se afastou por conta disso, dessas questões de você só começou a sair com quem você realmente é próximo, quem você realmente confiava. E muitos contextos sociais não estão sendo possíveis nesse momento. Então, até pra quem quer fazer novas amizades é mais difícil, porque a gente precisa sair e socializar pra conhecer mais gente. Exatamente, eu ia falar isso, né, também de fazer novos amigos, porque acho que, ouvinte, hoje você tá na idade da virada, na idade de se descobrir, na idade de ver o que você quer fazer da sua vida profissionalmente, mas assim, não que a decisão que você vai tomar hoje vai ser pra sempre, mas assim, eu acho que é bem nessa idade que a gente vai dando uma virada. E na questão das amizades também, né, de às vezes a gente se identificando menos com algumas pessoas. Foi ótimo isso que a Ana Teresa falou em relação ao contexto da pandemia, que mexe com as amizades mesmo, né? E talvez você esteja num momento de você se aproximar e você conhecer pessoas que vão estar mais alinhadas e mais de acordo com quem você é hoje, quem você tá se descobrindo ser. Só que, mais uma vez, a gente tá num contexto em que isso tá mais difícil. Nossas amizades, no geral, a gente faz nesses ambientes, seja no colégio, seja na faculdade, seja num curso. E o online, ele quebra um pouco isso. O online, se
ele já afasta quem é próximo, né? Ele pode afastar muitas vezes quem é próximo. Ele dá uma quebrada total na possibilidade de criar vínculos novos, né? Então faz parte, você tá num contexto, não é porque você não é amável ou porque você não é interessante, não é atribuído a você quem você é, e sim ao contexto que você tá vivendo também. E a pandemia fez uma coisa comigo, e eu tô até conversando com uma paciente também sobre isso, que a pandemia me fez muito parar para pensar sobre a minha vida, sobre com quem eu me relacionava, como era a minha vida, porque eu acredito que muitas pessoas tinham um ritmo muito acelerado antes da pandemia e deu essa baixada na hora que a gente não podia mais fazer um bando de coisa. E aí você começa a refletir, pelo menos eu refleti muito na pandemia, assim, quem eu quero ser, quem eu quero ter perto, quem realmente vale a pena o meu tempo, porque uma coisa que eu fui notando muito, essa questão de tempo. Cada vez eu tenho menos tempo e eu tenho mais responsabilidade. Então como é que eu quero utilizar esse tempo que eu tenho? E antes, na pandemia, eu não parava pra pensar sobre isso. Era tipo, deixa a vida me levar, vou indo. E não eram escolhas muito conscientes. Colocou a gente pra pensar mesmo, né? Assim, refletir sobre a nossa vida. E outra coisa que eu fiquei pensando foi quando você falou que você sonha tanto com um cantinho só seu, mas tudo é tão difícil que você não sabe se você consegue. E isso tem muito a ver com expectativa, assim. Eu fiquei pensando, assim, você tomar muito cuidado com realmente o tamanho das expectativas, né? Que você tá criando sobre algumas coisas. E eu, como terapeuta cognitivo-comportamental, acendeu, assim, a luzinha pra quando você fala de tudo é tão difícil, eu não sei se eu consigo. Tá me parecendo que você não acredita muito no seu potencial e você não acredita muito na sua capacidade. Mas até que ponto é você se exigindo demais e até que ponto você tá precisando correr mais atrás? Pela sua história, eu tô chutando, não te conheço, mas diria que existe uma exigência muito grande. Porque quando a gente tem uma exigência muito grande, a gente acha que a gente não consegue, que a gente é incompetente, que a gente não dá conta de nada, e os outros estão assim olhando pra nossa cara falando, nossa, você faz muita coisa, eu gostaria de ser você. E na nossa cabeça a gente acha que a gente só tá fazendo o mínimo. Com certeza. E outra coisa que eu fico pensando, isso que você disse tem muito a ver realmente com expectativa, porque eu penso assim, eu tá me vendo uma imagem. Se eu, falando de mim, mas assim, como se fosse ouvinte, né? Se eu não acredito no meu potencial, se eu realmente sou tão ruim, ou tão burra, ou tão incompetente, e o que eu quero, a minha expectativa, a minha idealização é tão grande e tem tanta cobrança mesmo, vocês conseguem enxergar o buraco que fica entre isso? Então me vem assim, parece que a distância fica maior do que ela é, porque de um lado que tá a pessoa é muito baixo, e do outro lado, onde tá a expectativa, né, e o que quer ser alcançado é muito alto. Então fica muito difícil o caminho, né, pra alcançar. E se você olha pra isso e você vê esse caminho que parece talvez pra você enorme e às vezes impossível, é muito comum que você paralise diante disso. Eu acho que questionamentos que valem muito é: uma pessoa incompetente passaria no ensino médio técnico? Uma pessoa incompetente buscaria terapia, sabendo que está passando por momentos difíceis? Acho que isso tudo mostra sinais de capacidade sua. Não sei se você sabe reconhecer esses sinais também. Caramba, Ana Tereza! Tá afiada aqui minha sócia hoje, hein, gente? Mas é bem isso, assim, isso que você tá falando, né? E falando também da expectativa, assim, quanto maior for a expectativa que a gente criar, e quanto mais a gente depositar todas as nossas fichas nessa única expectativa, maior vai ser a queda se essa expectativa não for alcançada. E, gente, a gente não vai alcançar todas as nossas expectativas, então faz parte da vida e do amadurecimento a gente aprender a lidar com expectativas frustradas. Sendo que, de novo, assim, se essa expectativa não for alcançada, não é necessariamente porque você não é capaz. É porque às vezes é humanamente impossível que nós, os outros e a vida atendam todas as expectativas que a gente cria. A vida, ela é fluida, ela muda. Imprevistos acontecem. E se a gente ficar muito rígido nas nossas expectativas, a gente vai viver frustrado e decepcionado. Tem uma frase que um dos grandes nomes, né, da Gestalt terapia que ele fala, que a expectativa é o contrato para frustração. Adorei. E eu adoro essa frase, porque pra mim, assim, faz muito sentido. E é diferente, gente, de planejar coisas. Planejar faz parte, eu acho que esperar até certo ponto também faz parte. Mas é sempre importante a gente ter uma dose de uma flexibilidade, porque a gente não consegue controlar e prever a vida, né? Então, é isso. A gente vai planejando, parte do planejamento
planejamento vem aí a expectativa junto, mas sempre com os pés no chão o máximo que a gente puder, né? Porque se a gente desmorona quando as coisas não acontecem conforme a gente planejou, vai faltar força e energia pra gente conseguir se reerguer e mudar a rota. E isso que a Ana Luísa falou é super importante, dessa flexibilidade, que muitas vezes a vida não vai acontecer da maneira que a gente planejou. Muitas vezes não, sempre a vida não vai acontecer da maneira que a gente planejou, mas a gente tá ali flexível pra ir mudando a rota e vendo o que é que funciona nesse momento da nossa vida. Você falou que você tá com 17 e você não tá levando a vida que você quer. Ok, mas qual é a rota que a gente pode trilhar então pra gente ir atingindo alguns desses seus objetivos? Porque mudou o caminho, mas talvez o lugar onde você vai chegar não. Com certeza, e eu acho que era bem por aí que eu queria chegar quando eu falei de ela ficar muito no futuro, né? Planejar tem a ver com o futuro, gente. Planejar não é ruim, a gente planejar as coisas. A gente não pode ficar só no futuro, né? É muito importante a gente poder voltar pro presente, voltar para agora, mesmo sendo difícil e mesmo a gente não conseguindo às vezes resolver tudo que a gente precisa nesse momento presente, mas o que você consegue fazer agora para ficar numa posição um pouquinho menos desconfortável talvez, né? E assim, mais uma vez, isso você só consegue fazer no presente, porque ficar só no futuro, só no futuro, só no futuro, só no futuro, na minha visão acaba paralisando nesse sentido, né? Eu acho que é importante ter esse equilíbrio entre os dois, de você poder planejar, poder pensar nas coisas que você quer, mas você conseguir voltar pro presente e pensar, tudo bem, eu ainda não tô lá, então o que eu posso fazer aqui, agora, pra manejar e pra ir construindo aos poucos pra eu chegar lá onde eu quero chegar. E eu acho que para finalizar essa história é importante relembrar aqui pro pessoal que a família dela tem histórico de relacionamento bem cedo. Então também existe essa pressão, não sei se existe da família ou é a pressão da própria ouvinte sobre ela, de seguir essa tradição familiar, mas o que eu tenho para falar para você é se liberte disso. Talvez tenha funcionado para sua família, no contexto que eles viveram, na época histórica que eles viveram, que a gente sabe que as pessoas casavam mais cedo antigamente. Talvez tenha funcionado porque eles encontraram uma pessoa legal nesse momento da vida deles, então tem muita variável que faz você casar cedo ou não. E essas variáveis, algumas, estão completamente fora do nosso controle. Porque eu acredito que você quer se casar, mas você também não quer se casar com qualquer pessoa. Porque se for qualquer um, é resolvido o problema. A gente casa com 20 anos. Mas você quer se casar com alguém que faça sentido pra você? Então, realmente, talvez a vida não vá acontecer de acordo com o que a gente quer. Mas o importante é a gente estar disponível e aberto pra receber essa pessoa e conhecer as pessoas quando elas entram na nossa vida. Mas isso não quer dizer que você vai se casar exatamente com 20 anos. Exatamente. E só pra fechar pra você, ouvinte, eu queria falar que tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você ficar frustrada quando as coisas não acontecem conforme você quer. Eu acho que isso faz parte, assim, pra todos nós, sabe? A gente não tá aqui pra trazer um discurso daquela positividade tóxica, assim, de vira a página, esquece, lide com isso, não fica triste. Não é isso, assim. Tristeza, frustração, raiva, isso tudo faz parte, sabe? É sentir, é realmente sentir o que é pra ser sentido. Mas junto disso, questionar as nossas expectativas e o tamanho dessas expectativas. E principalmente se são essas expectativas enormes que podem estar contribuindo para algum grau de sofrimento muito grande ou alguma paralisação até, né, nossa. Então só queria trazer isso para você, ouvinte. Então, bora de segunda história? Bora! Oi meninas, tenho 27 anos e na época que tive meu filho, minhas expectativas quanto à amamentação eram super altas. Li muito sobre antes e durante minha gravidez. Segui todas as recomendações para ter bastante leite. Quando meu filho nasceu, estava tudo ótimo, ele mamava super bem e eu tinha bastante leite. Até aí, tudo perfeito, do jeito que eu esperava. Porém, nesse período, estava fazendo o TCC da minha faculdade e, como muitos sabem, é um período bem estressante. Multiplica algumas vezes e soma a loucura de hormônios que é o puerpério. Foi aí que começou a desandar tudo. Comecei a ficar com pouco leite, ficava cada vez mais frustrada e isso piorava a situação. Comprei diversos produtos para ajudar, mas infelizmente não deu o resultado que eu esperava. Com o tempo e terapia, a gente vai entendendo e aceitando essa situação. Mas, mais que isso, vamos aprendendo a não criar tantas expectativas em cima de coisas e assuntos que não temos controle. Gente, ó, ouvinte, com terapia maravilhosa. Olha, eu acho que essa história é perfeita pra gente falar sobre maternidade e desromantizar a maternidade. Porque a maternidade, também como a família, que a gente fala muito aqui nos nossos episódios, é muito romantizado. E também é muito romantizado que é o momento mais feliz da mulher. Você tem que estar super feliz por estar tendo um filho. Vai ser a alegria da sua vida. E a gente sabe que maternidade é muito estressante, gente. Existe muita expectativa em cima da mulher. Pra ela ser uma grande mãe, pra ela, dar atenção pro filho, pra ela ter carreira de trabalho, ela tem que equilibrar tantos pratos que é exaustivo. Não é à toa que a gente fala, né?
história de mãe cansada, porque, gente, é muita coisa pra dar conta. Uhum. E eu achei super interessante quando a ouvinte contou que ela leu o livro, ela se preparou e tudo mais. E a gente sabe, na prática, que a gente não tem como se preparar pra certas coisas na vida. A gente pode, obviamente, ler sobre, entender a teoria, mas a prática sempre vai ser muito diferente. Eu acho que a maternidade não seria diferente disso. Você pode ler quantos livros você quiser. Quando chegar na hora H, o bicho vai pegar. Com certeza. E eu acho que volta pro que a gente estava falando também para primeiro ouvinte, né? A diferença entre planejar expectativas e lidar com o que acontece no momento presente, né? Porque é isso, muito legal, né? Ela estava se planejando, ela estava se preparando. E isso pode ajudar. Não é, mais uma vez, a gente tirar esse lugar do planejamento, né? Mas poder casar essas duas coisas, né? Ela planejar, mas ela vê que ali no momento vai acontecer conforme tiver que acontecer por inúmeros motivos e fatores, né, que contribuem. E eu achei muito interessante perceber, eu só me dei conta disso depois, na verdade, que tem 10 anos de diferença entre as duas ouvintes. A primeira tem 17 anos e a segunda tem 27. E, gente, verdade. E isso faz muita diferença, assim. E quando eu falei no final da segunda história, né, maravilhosa e tal, com a terapia, até falando para o ouvinte da primeira história, não tô falando que você não é maravilhosa, não é nada desse sentido. Você também é muito maravilhosa, inclusive. Pessoas que fazem terapia são maravilhosas, né, gente? E as duas falaram que faziam. Mas falando sério, assim, é porque a gente consegue perceber o quanto que a idade e o tempo trazem realmente uma visão mais madura e mais palpável, assim mesmo, sabe? Das coisas. De ter uma noção de... olha, tava com essas expectativas, que droga, foram frustradas, mas é isso, né? O que eu posso fazer com isso? Isso faz parte do crescimento, isso faz parte do amadurecimento. Nossa, eu com 17 anos tinha muitas ideias, expectativas sobre a vida e, nossa, quantas dessas foram frustradas, assim. E não foi fácil, mas foi essencial pro meu amadurecimento e pra quem eu sou hoje. Eu acho que também, quando você se torna mãe, eu acho que também tem uma pressão muito grande de você ser uma boa mãe. O que é uma boa mãe diante da sociedade? Eu não sou mãe, gente, mas eu vejo, assim, de pessoas perto do meu meio que estão começando a ter, porque existe muito, mas se você fizer isso com seu filho, vai ter esse problema. Mas se você falar não pro seu filho, vai ter esse problema. Dentro da psicologia, atualmente, se fala muito sobre educação positiva, dizer sim pro seu filho, de não ser muito punitiva a educação, e aí tem muita expectativa, assim, de como é que você vai educar o seu filho, você quer fazer o menos de besteira possível. Eu, como psicóloga, assim, com certeza você é louca que vai ler um bando de livro e na hora vai ser completamente diferente. Com certeza. Então eu acho que tem muita expectativa que você quer ser uma boa mãe, você quer ser aceita diante dos olhos dos outros, só que diante dos olhos dos outros é tanta coisa que você precisa preencher no seu pré-requisito pra ser uma boa mãe, pra ter uma boa gravidez, pra criar seu filho da maneira como os outros acham que você tem que criar, que é exaustivo, porque cada um vai ter sua maneira. Eu lembro quando eu era mais nova, assim, que minha mãe chegava e julgava as mães das minhas amigas. Não, porque a mãe, sei lá, quem deixou a filha fazer isso? E, nossa, eu lembro disso e atualmente eu vejo, assim, o quanto isso é complicado você julgar a maternidade de outras pessoas, porque a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando. Se ela virasse pra uma pessoa na rua e falasse, olha, eu não vou conseguir amamentar o meu filho, muitas vezes ela poderia estar sendo julgada por isso, sem a gente saber que ela passou por um processo super estressante, super difícil pra conseguir fazer essa amamentação. E a questão da amamentação é muito complexa pra mulher, né? Porque se ela não tá amamentando, ela é julgada, e se ela tá amamentando em público, também é julgada. Sim. Então, assim, não tem saída pra mulher, né, que decide ser mãe. É realmente julgamento pra tudo quanto é lado. E tá muito ligado realmente à expectativa, né? E eu fico pensando como que era essa expectativa também de você ter essa gravidez e ter essa amamentação perfeita. Até você usou essa palavra, né? Até aí tudo perfeito, do jeito que eu esperava. E eu fico pensando num contexto também, né? Assim, de onde vem essa necessidade da perfeição, né? Eu fico pensando muito também nessa visão, assim, né? Nessa ideia que existe dessas famílias que querem passar que são perfeitas, assim, e aí tudo tem que ser perfeito, né? Os filhos são perfeitos, a gravidez é perfeita, a mãe é perfeita, o pai é perfeito, a avó é perfeita, todo mundo é perfeito. Então, assim, não tem um espaço pra erro, né? E não sei se é o seu caso, ouvinte, mas é um peso, né, que a gente pode acabar sentindo nesse contexto, né? Porque não tem margem pra erro. E se erra, assim, é muito pesado, né? Não sei se é o seu contexto, mas eu fico muito feliz que você, com a sua terapia, conseguiu entender e aceitar essa situação, né? Eu fiquei muito feliz de você conseguir associar a falta de leite
leite ao contexto em que você estava vivendo e não a você, que você não era capaz ou que você não era uma boa mãe. Não sei se você chegou a associar isso na época, né? Porque a gente sabe que, mais uma vez, da mesma forma que nada é perfeito, nosso processo também não é perfeito. E nesse contexto, tudo bem se por algum motivo você tiver atribuído isso a você. Mas eu fico muito feliz que, de alguma forma, você conseguiu colocar aí dentro da sua cabeça que a falta de leite não tem nada a ver com você e a sua capacidade ou falta de capacidade de ser uma boa mãe. E sim é um contexto bem estressante que você estava vivendo, para além do contexto estressante da maternidade em si. Então eu acho que essa ouvinte trouxe um exemplo assim maduro. A gente não sabe como é que foi todo o processo, mas um exemplo maduro de a vida não vai acontecer do jeito que a gente quer. E muitas vezes a gente tem que analisar o nosso contexto, analisar que todo mundo tem um motivo para estar fazendo o que está fazendo e que muitas vezes a informação que a pessoa teve acesso, as oportunidades de vida que a pessoa teve acesso, levaram ela a pensar e reagir dessa forma. Por isso que a gente sempre fala muito da família, da gente entender qual é o contexto que essa pessoa cresceu, quais são os valores dela, porque vai variar de cada pessoa e que bom, assim, que as ouvintes, as duas, né, no caso, trouxeram, assim, um pouco de como a vida frustrou elas, mas que elas estão se reinventando. Com certeza. E eu acho que é isso, assim, bem o que a segunda ouvinte falou, né? Ela falou, mais que isso, vamos aprendendo a não criar tantas expectativas em cima de coisas e assuntos que não temos controle. Eu acho que é isso, assim, acho que um dos processos da vida é justamente esse, que a gente, inclusive, controla muito pouco, e é aprender a lidar com isso, né? E aprender, junto de lidar com isso, a ver o que a gente pode fazer, o que tá no nosso alcance e que a gente pode ir fazendo na nossa vida pra ir construindo, né? Alguma coisa que faça mais sentido com o que a gente quer. E com o que a gente quer, independente da expectativa dos outros e do mundo e da sociedade, enfim, nada disso. Então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se vocês se empolgaram depois desse episódio e quiserem mandar história, vocês podem mandar pro podcast psicologiasincera@gmail.com, que é o nosso e-mail. Ou vocês podem mandar lá pro nosso direct no Instagram, que é o @podcast Psicologia Sincera. Além de vocês terem conteúdos por lá também pela nossa rede social. E se vocês também quiserem descobrir o que eu tô fazendo pela minha vida profissional, pessoal, vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, todas essas informações, todos os links que a gente falar vão estar aqui na descrição do episódio. Vocês também vão achar o link pro nosso canal no Telegram, que é um espacinho pra gente poder estar mais em contato com vocês. A gente manda spoiler de episódio, a gente pede ajuda de vocês para nome de episódio. É um espacinho realmente pra gente poder trocar mais. E nós também vamos deixar o link do Padrim, que vocês ouviram aqui no começo do episódio, que é um plano de assinatura que vocês vão pagar um valor mensal pra gente pra ajudar o podcast, manter o projeto no ar. Tem vários níveis de apadrinhamento, né, que vocês podem ter, que variam desde R$5 a R$50. Então entram lá, dão uma olhada, ajuda esse projeto aqui pra gente continuar fazendo cada vez melhores episódios pra vocês. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!